Em 1996, um físico respeitado da Universidade de Nova York, chamado Alan Sokal, realizou um experimento com o intuito de provar a corrupção existente nas instituições acadêmicas. Ele queria mostrar para seus colegas que existia um certo viés quando o assunto era a publicação de artigos. O texto que ele escreveu continha inúmeros jargões politicamente corretos, que no final das contas não queria dizer muita coisa. E qual foi o resultado desse experimento? O seu texto foi publicado na revista acadêmica mais prestigiada dos Estados Unidos. Depois desse feito, Alan Sokal resolveu explanar que tudo aquilo, todo o seu texto era uma grande farsa, não queria dizer nada com nada. Com esse experimento do físico, a conclusão foi uma só. As instituições acadêmicas estavam publicando teses e pesquisas que confirmavam narrativas e não fatos. Ou seja, se sua pesquisa pender mais para um lado canhoto das coisas, você vai conseguir prestígio nas revistas acadêmicas. Caso contrário, você sofrerá um boicote. Bom, quase 30 anos depois, será que as coisas mudaram? Ao que parece, não. E é exatamente isso que a série documental Unitopia resolveu explanar para o mundo. Eles foram atrás de professores universitários do Brasil e dos Estados Unidos para entender o que se passa dentro das universidades federais, e a descoberta, infelizmente, não foi surpresa nenhuma, pelo menos para mim. A grande maioria das instituições continuam reforçando narrativas progressistas. E você pode assistir a série completa por apenas R$10 mensais e liberar acesso ao segundo episódio. Lembrando que o primeiro está disponível no canal da Brasil Paralelo de graça. Além do Unitopia, você também terá acesso a conteúdos originais da BP. Eles chegaram ao menor preço possível para todos poderem assistir. O link está na descrição e no QR Code aqui na tela. O sonho do ensino superior. Para muitas pessoas, ingressarem no ensino superior é um grande sonho. Numa faculdade federal, então, é sinônimo de prestígio. Muitos querem entrar, mas quando entram, a surpresa. O primeiro evento que eu realmente presenciei, bem na entrada tinha 2 rapazes seminus que estavam se beijando mesmo, se agarrando, e uma outra menina também seminua, com seios à mostra, grudando, passando uma fita crepe em torno deles dois. Além disso, no banheiro feminino também, na época eu tinha 2 amigas que também eram calouras, então a gente conversava bastante. Tinha uma menina lá que ela estava seminua também e com uma tinta vermelha simulando como se ela estivesse menstruada. Infelizmente, o depoimento de Wesley não é o único. Ao que parece, ou você se dobra frente às narrativas de alunos militantes, ou você vai acabar ficando deslocado dentro da universidade. Outro ponto que esse episódio expõe é como o brasileiro geralmente tende a copiar certas inclinações vindas dos Estados Unidos. Por exemplo, as grandes manifestações em prol da Palestina e, consequentemente, apoiando grupos terroristas como o Hamas, começaram primeiro em universidades lá na terra do Tio Sam. Logo em seguida, adivinha, a mesma coisa aconteceu por aqui. Palestinian demonstrators have gathered at the school since last week. These protests have flown the Hamas flag. They chant Intifada and they chant from the river to the sea. And students openly support this listed Islamist terrorist organization. Hamas deserve our unconditional support. Quando o noroeste global enlouquece, ele tende a puxar a maior parte do mundo para sua direção. A gente está aqui no vão da FEPELESTE, na USP, fazendo um acampamento que começou agora em defesa do povo palestino. A gente está se inspirando nas lutas internacionais que estão acontecendo. Luana Maroja, uma professora de biologia da Williams College em Massachusetts, nos Estados Unidos, conta que algumas questões que até então não eram tão controversas, como a existência de sexo masculino e feminino, começaram a causar problemas quando o óbvio era dito. Chego os alunos na universidade, alunos interessados em biologia, e uma das coisas que eu faço é perguntar, e eu uso esses clicker questions, que são, os alunos recebem uma maquininha que eles podem votar, e eu simplesmente pergunto, considerando os animais, de ouriço do mar a humanos, quantos sexos existem? E eu dou as opções, 2 sexos, macho e fêmea, 3 sexos, macho, fêmea e intersexo, 4 sexos, macho, fêmea, intersexo e hermafroditas, 150 sexos de agender, azogender, ou um número infinito de sexos. Quase todos os alunos votam em 4 sexos. Vários votam em infinito e quase nenhum vota em 2 sexos.
E é muito interessante que você pode ver que no momento que eu falo, eu revelo que a resposta correta era 2 sexos, e são gametas grandes, gametas pequenos. Nós podemos ver se um ouriço ou um caramujo, ou coisa que vale, é macho ou fêmea, baseado nos gametas que eles produzem, né? E você vê que os alunos até ficam um pouco aliviados, né? Você vê alguns deles até respiram em alívio, né? Que eles estão vendo aquilo todo dia e tentando se convencer que existe um número infinito, que eles não podem, de fato, saber se alguém é homem ou se alguém é mulher, até a pessoa dizer o pronome, né? Então, assim, o documentário vem nos enchendo aí de casos reais que aconteceram e que provam que existe uma ideologia no meio acadêmico. Veja o exemplo desse professor aqui, o Roland Fryer, um professor de Harvard que simplesmente sofreu consequências graves por publicar um resultado de uma pesquisa que não agradou à ideologia dominante. Ele concluiu numa pesquisa que não havia viés racial em tiroteios contra policiais. Seus colegas disseram para ele não publicar isso porque ele poderia acabar com a sua carreira. On everyday use of force that wasn't lethal, we collected thousands of observations on lethal force. And it was in this moment, in 2016, that I realized people lose their minds when they don't like the result. So what my paper showed, you'll see tomorrow, like some of you, was that, yes, we saw some bias in the low-level uses of force, everyday pushing up against cars and things like that. People tend to like that result. But we didn't find any racial bias in police shootings. I had colleagues take me to the side and say, don't publish this. You'll ruin your career. I said, let me ask this. If the second part about the police shootings, this is a literal conversation. I said to them, if the second part showed bias, do you think I should publish it then? And they said, yeah, then it would make sense. And I said, I guarantee you I'll publish it. So it was, you know, I lived under police protection for about 30 or 40 days. I had a 7-day-old daughter at the time. I was going to the grocery store to get diapers with the armed guard. It was crazy. It was really, truly crazy. Outro ponto levantado que escancara essa doutrinação foi a fabricação de falsas evidências de discursos de ódio contra minorias, como a descoberta de um incidente fabricado por uma estudante para conseguir uma indenização do Conselho de Compensação de Vítimas da Califórnia. Ou uma outra estudante que escreveu cartas anti-gay para ela mesma alegando assédio. Professores progressistas. Hoje a maioria dos professores de universidades federais possuem a ideologia mais à esquerda, a ideologia progressista. Na década de 70 era bem equilibrado, era para cada professor conservador você tinha um professor progressista, ou direita e esquerda, como preferir, nas universidades americanas. Isso foi mudando com o tempo, ao ponto de, no começo dos anos 2020, ser 9 professores progressistas ou de esquerda para cada professor conservador ou de direita. Em contraponto, a população americana é composta por mais gente moderada, um pouco menos ali de direita e menos ainda de esquerda. Essa é a distribuição ideológica mais ou menos da população americana. Em contrapartida, nas universidades isso é completamente diferente. 80% dos professores de Harvard, por exemplo, se declaram progressistas. Não precisa ser nenhum gênio para entender quando a maioria dos professores são de esquerda, para onde que vai o direcionamento dos ensinamentos deles, não é? Então, por exemplo, nos Estados Unidos temos uma Suprema Corte. Há 9 pessoas na Suprema Corte. Se você tiver uma mistura de conservadores, pessoas muito conservadoras, pessoas muito progressistas, de esquerda, de direita, e elas chegarem a uma decisão unânime, praticamente todos diriam, uau, essa é quase com certeza a decisão correta. Então, quando você tem diversidade intelectual e ideológica na academia, as pessoas tendem mais a confiar nos resultados. E isso é a convergência. Esses especialistas independentes convergem nessas conclusões, mas não temos isso agora. Nós temos uma eliminação ou remoção de pessoas que não concordam com certas ideias, certas narrativas, certas visões de mundo. O que acontece é que as pessoas inflam artificialmente a sua confiança. Quer dizer, elas se tornam mais confiantes em qualquer que seja a crença que elas tenham do dia. Elas se tornam mais confiantes nessas coisas e menos tolerantes a outras ideias. Para vocês terem uma ideia, isso é tão escancarado e infelizmente algumas pessoas ainda insistem em dizer que não há essa doutrinação nas universidades federais, que em 2023, dentre os 3 primeiros autores mais citados nos artigos acadêmicos foram Karl Marx, Michel Foucault e Paulo Freire.
Isso tudo resulta na formação de profissionais medíocres enviesados por essa doutrinação que posteriormente vão integrar a sociedade e empurrar goela abaixo a sua ideologia marxista. Um grupo de professores, nós discutíamos justamente essa questão da queda de qualidade que nós, que já lecionamos há décadas na mesma universidade, estamos observando. E aí, para minha surpresa, um colega diz assim, um colega com a visão mais à esquerda diz assim, não, eu reconheço que atualmente nossos alunos são medianos. Eu tenho certeza que ele usou a palavra medianos para não usar medíocres, né? Mas, pelo menos, eles têm consciência social. Aí eu falei, caramba, né? Pensei, né? Não falei. Mas o que isso quer dizer? Que o sujeito é uma nulidade jurídica, mas ele sabe falar sobre patriarcado, racismo estrutural. Bom, esse foi só um resumo, né, uma análise do primeiro episódio da série Unitopia da Brasil Paralelo, e me diz aqui nos comentários se você tinha noção do quanto as universidades federais estão contaminadas pela ideologia progressista. Se você já imaginava isso ou foi uma surpresa para você saber o que se passa dentro delas. Lembrando que esse é só o primeiro episódio, posteriormente irão sair mais. Então imaginem só o tanto de coisa que ainda vai ser revelado sobre a verdade por trás dessas instituições de ensino. Não perca o fim dessa história, você pode assistir a série completa por apenas R$10 mensais e liberar o acesso ao segundo episódio. Além do Unitopia, você terá acesso aos conteúdos originais da Brasil Paralelo. R$10 não paga o ingresso do cinema, não paga uma mensalidade da Netflix, você sabe que com R$10 não podemos comprar muita coisa. Então imagina com esse valor você ter um catálogo com dezenas de conteúdos. Com a Brasil Paralelo, R$10 podem transformar a cultura do Brasil e apoiar um projeto tão legal. Eles chegaram ao menor preço possível para que todos pudessem assistir. O link está na descrição e no QR Code aqui na tela. Até o próximo vídeo. Tchau.